Bom dia, mais uma viagem eletrizante com a nossa costureira poetisa que está de pé, glória a Deus por isso, Cíntia Tanuri, saindo de uma gripe, exatamente para essa viagem eletrizante. Minha irmã, te amo de coração aberto, sem reserva, vem para cá, que a sala é sua, estamos aqui sedenta para ouvir aí esse maná que o Senhor vai mandar, já está mandando aí, então vem para cá sem demora, fica com a gente nessa manhã e uma boa aula aí, uma boa viagem para todos nós. Vem para cá, Tanuri! Bom dia, bom dia! Vamos seguir viagem, vamos pegar a estrada de novo com o Pai da Fé. Que alegria estar aqui com vocês novamente, para vivermos juntos mais esse momento, passarmos por mais essa experiência junto com Abraão. E que experiência que Abraão vai passar aqui, hein? Estamos em Gênesis capítulo 22 e vamos pedir ao Senhor, o autor dessa palavra, o Espírito Santo, para nos iluminar nessa manhã, clarear essa palavra e falar aos nossos corações. Pai querido, nós te adoramos, reconhecendo o teu senhorio, a tua grandeza, a tua bondade, o teu amor que não tem medida. E, Pai, nessa manhã, mais uma vez, nós pedimos a sua bênção, nós pedimos ao Senhor a direção, a iluminação do teu Espírito Santo, para que esta palavra, que é viva, se torne viva em nós, que por meio dela sejamos esforçados na fé, sejamos curados, libertos, salvos, tratados para a glória do nome do Senhor. É o que nós oramos agradecidos por tudo que o Senhor já fez até aqui, em nome de Jesus. Amém! E amém! Vamos seguindo. Então, estamos aqui no capítulo 22 de Gênesis. E esse capítulo, eu falo que este é o capítulo onde o Pai da Fé agora tem esse título e ninguém mais toma dele. Porque esse capítulo vai nos falar do momento em que Deus provou a fé de Abraão. E a gente pode pensar assim, meu Deus, quanta coisa esse homem já viveu até aqui, gente. Já não foi uma prova falar com esse homem, coloca o pé na estrada, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar, sai daí onde você está. Esperar esses 25 anos que ele esperou, para que pudesse ter o cumprimento dessa promessa na vida dele, diante de todas as impossibilidades que a gente já citou aqui várias vezes. E o autor aqui, Moisés, né? Ele faz questão de reforçar todas as vezes. O homem era velho, a mulher também já de idade, era estéril, todas as impossibilidades. Mas aqui agora é um momento crucial na vida desse homem, onde o próprio Deus faz prova da fé de Abraão. Então, vamos começar lendo aí o texto? Abre aí comigo em Gênesis. Deixa eu só puxar aqui. Gênesis, capítulo 22. E já no primeiro versículo, eu não sei como é que está aí na sua Bíblia, mas muitas trazem o título assim, olha. Deus prova a fé, ou Deus faz teste da fé de Abraão. E no primeiro versículo vai estar escrito: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Passado algum tempo, a gente não sabe a gente não sabe dizer com certeza quanto tempo foi, mas os estudiosos vão dizer que aproximadamente, nesse tempo aqui, Isaac já estava entre 16 e 17 anos. Lembra que a última vez estava ali na festa, na festança do desmame dele? Agora já se passou um bom tempo. Isso não quer dizer, presta atenção, hein? Não quer dizer que Deus não estava nesse relacionamento íntimo com Abraão, falando com ele no dia a dia. É claro que a vida de Abraão, como um todo, não dava para ser registrada aqui, né, gente? Vamos dizer assim que o Espírito Santo escolheu aqueles melhores momentos, já viram quando a gente faz um resumo do filmão? Os melhores momentos, e deixou aqui para mim e para você saber também como é que foi a história desse homem?
para que a gente pudesse aprender com ele, mas é claro que ao longo desses anos ele estava nesse relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor e sempre crescente, até que chegou neste momento. E o Senhor fala então, Abraão, vem cá. Agora é uma conversa entre mim e você. Agora eu quero saber, você me ama mesmo? Trocando em miúdos, foi isso que o Senhor falou, Abraão. Esta é a prova. Abraão queria saber se o amor e a fé de Abraão era colocada nele acima do que ele podia fazer por Abraão. Dá para entender a diferença? É quando a gente começa a entender o que eu amo mais, a bênção ou o meu abençoador. Abraão tinha recebido aquela bênção tão esperada, tão desejada. E o Senhor vai fazer prova da fé dele com aquilo que ele mesmo deu a Abraão. Uau! Eu paro e fico pensando, Senhor, que coisa louca, que coisa difícil, como foi que deve ter sido aqueles primeiros momentos quando o Senhor explica para Abraão de que se tratava essa prova. E vamos continuar lendo aqui para a gente entender. Olha só o versículo 2, ele vai deixar bem claro. Ele vai desenhar para Abraão o que ele quer. O Senhor disse, tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama. Presta atenção como Deus está detalhando aqui. Pega o seu filho, seu único. Ué, Cíntia, mas ele não tinha o outro filho? Sim, ele tinha o outro filho. Mas lembra-se que Deus falou com Abraão várias vezes que esse era o filho da promessa? Que era esse que o Senhor estava dando a ele? Então, diante do Senhor, o que ele considerava era Isaque. Mesmo que ele não tivesse desamparado Ismael por causa do amor que ele tinha pelo pai da fé por Abraão, mas o Senhor trata Isaque como se fosse o único filho ou o filho primogênito de Abraão. É por isso que Moisés usa essa linguagem aqui, essa tradução do que Deus falou com ele. É por causa disso que a gente vai ler aqui como único. Então ele fala, toma o seu único filho Isaque, a quem você ama. Ele fala, sabe o seu filho? Essa promessa que você esperou por 25 anos? Sabe o filho que eu falei com você? Dê para ele esse nome, porque significa riso, porque sua boca vai se encher de riso. Na velhice você vai rir, você vai saltar de alegria, porque você vai ver o ventre da sua mulher frutificar, crescer. E todos que diziam que apontavam, às vezes dizendo que tá louco, o homem de idade até caducando, como é que vai ser pai? Todos vão ter que rir com você? Pois é, agora pega este filho que você ama e traz ele para cá. O Senhor disse, vá lá para a região de Moriá. O Monte Moriá era uma região muito, muito montanhosa. Interessante que tempos depois, sabe o que vai acontecer nesse Monte Moriá? O Monte da Prova. A prova dos 10 aí, ó, a prova de fogo de Abraão para saber se o coração dele pertencia ao Senhor mesmo. Anos depois, muito tempo depois, Salomão vai construir o templo do Senhor neste local. É aqui que vai estar sendo construído o templo do Senhor, que Davi desejou tanto construir e Salomão construiu. Então, voltando para o texto, o Senhor vai dizer, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu vou te indicar. Meu Deus! Eu paro aqui para dar uma respirada. Vamos respirar. Pensa comigo que você é Abraão e o Senhor te chama para uma conversa e fala, bom, Abraão, agora eu te dei o que eu falei. Sua mulher que era estéril, eu curei o ventre dela. Ela gerou um filho. Na sua velhice, eu te dei esse filho. Agora eu quero que você me dê de volta o que eu te dei. Devolve para mim em sacrifício. Eu fico imaginando como que a cabeça de Abraão deve ter dado um giro aí, ó, de 365 graus, assim, ó, virar de ponta cabeça.
E a palavra diz que o Senhor fala em sacrifício de holocausto. Ele não está falando só vem e traz o menino para mim e ele vai ter uma outra vida longe de você, não. Você vai matar o seu filho. E ele disse em holocausto. Há uma diferença do sacrifício comum e do holocausto. No sacrifício normal, o animal era morto, ele era sangrado pelo pescoço, ele era morto, né? O cordeiro ali que ia ser sacrificado, as partes eram cortadas, mas em holocausto, tudo era queimado até se consumir totalmente pelo fogo e virar cinzas. Olha só o que o Senhor está falando com Abraão. Traz o menino em sacrifício de holocausto. Eu quero inteiro para mim. Todo para mim. Ele já tinha o costume de sacrificar animais para o Senhor. Ele sabia o que era isso, mas agora o Senhor diz, o sacrifício será o seu filho. E no versículo 3 diz que na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o jumento. A gente não sabe a que horas foi essa conversa, mas a gente sabe que houve uma noite entre a conversa de Abraão e a manhã do dia seguinte. E eu fico imaginando como ficou a cabeça daquele homem. Eu penso que ele talvez se lembrou da primeira vez que ele ouviu a voz do seu Senhor. Do primeiro chamado, do primeiro contato, da primeira vez que os seus olhos viram a manifestação da glória de Deus. Porque lá no início, ele foi capaz de largar tudo, porque ele viu e ouviu o Senhor. E foi algo tão poderoso, tão forte, que não tinha como ele continuar na vida que ele estava. Ele largou tudo para seguir ao Senhor. E em muitos momentos eu fico imaginando, em vários momentos que nós passamos juntos aqui com Abraão, nessa viagem eletrizante, quanta experiência esse homem viveu com o Senhor. E eu fico pensando agora, nessa noite, como foi essa noite? Talvez um filme passou pela mente do pai da fé. E eu creio que na manhã seguinte ele se levantou, dizendo, eu sei quem é o meu Deus. E ele é poderoso para fazer o que queira. Ele foi capaz de me dar um filho na velhice e a minha mulher, já de idade estéril, gerou. Ele pode fazer o que ele quiser, até trazer a ressurreição, esse filho que ele está me pedindo para sacrificar no altar. E foi tanto, a gente pode ter quase que certeza desse pensamento de Abraão, porque lá no Novo Testamento nós vamos ver isso. E eu gostaria que você abrisse aí comigo em Hebreus 11, e nós vamos ler juntos aqui do 17, do versículo 17 até o versículo 19. E vai estar escrito assim, vou ler para vocês aqui. Olha só. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto a sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será grandiosa. Abraão levou em conta que Deus pode até ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Uau! Olha só o estágio em que aquele homem, o pai da fé, chega. Ele pensou cá com os botões dele. E eu pensando cá com os meus botões, acredito que durante aquela noite ele pensou, tudo o que ele disse, ele cumpriu. O que era impossível aos homens, não tinha como eu gerar esse filho com Sara. Era impossível. É conta que não fecha. Deus fechou. Ele cumpriu. E se a promessa diz que ele faria desse filho uma grande, uma numerosa nação incontável, ele vai me pedir em sacrifício e depois ele vai ressuscitar meu filho.
então eu o matarei, porque o Senhor não falha, e eu vou obedecê-lo até o fim. O que Paulo não, o autor de Hebreus, a gente já vai logo para Paulo. O autor da carta aos Hebreus está dizendo é que quando ele foi posto à fé por Deus, a prova da fé, ele creu que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos o seu filho. E figurativamente, ele teve esse filho de volta. Como que ressuscitar dos mortos? Porque a prova foi tão grande que, como uma figura de linguagem, ele passou por aquilo. Ele viveu como que a morte do filho e teve o filho de volta. Mesmo que ele não tenha, né, ido até o fim do sacrifício, como a gente vai ler aqui nos versos seguintes. Então, vamos continuar lendo aqui o que é que vai acontecer. Então, na manhã seguinte, Abraão levantou, preparou o jumento, levou consigo 2 servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção para o lugar onde Deus havia indicado. Abraão sabia que Deus ele servia, isso mesmo, Amaí. Ele sabia, ele já tinha experimentado nessa caminhada com o Senhor tantas experiências. E ele agora já era um homem mais maduro na idade? Também, mas maduro na fé. E é por isso que agora ele é honrado com esse título de pai da fé. Porque agora esse homem, Deus faz a prova máxima de tudo. Largar uma cidade, largar uma empresa, parecia muito? Talvez fosse muito para mim e para você. Sair para uma terra distante, que não se sabia como, ele ia ter a sobrevivência dele, como seria? Talvez sim. Mas entregar um filho, isso não é para qualquer um. E a gente pode perceber aqui que é uma figura daquilo que o próprio Deus fez por nós. Nós vamos falar sobre isso. O próprio Deus, ele provou o seu amor, como está escrito, porque ele pegou o seu único filho e sacrificou no meu lugar e no seu lugar. O filho de Abraão, nós vamos ver que o Senhor poupou na última hora. O Senhor poupou aquele filho. Era só uma prova. Era só um teste. Como a gente diz aqui, hein, Mônica? Era uma pegadinha. Mas pensa só o que foi viver isso, meu povo. Ele merecia esse título, sim. E aqui vai dizer que ele pegou tudo e seguiu viagem. De novo, ele vai para um lugar onde o Senhor falou assim, chegando lá eu vou te mostrar. Ele está revivendo aquilo lá do início do chamado. Os estudiosos dizem que foram mais ou menos 3 dias de caminhada. Eu fico pensando nesses 3 dias em que o pai da fé sai caminhando, levando seu filho e talvez internamente, na mente, no coração, tendo uma conversa com o Senhor. Talvez ele pudesse estar dizendo no coração dele, eu estou de novo pondo o pé na estrada, Senhor, em obediência. Eu estou de novo indo. Só que dessa vez eu levo comigo a promessa. Eu levo comigo a certeza do Deus que o Senhor é. Está aqui carne e osso. Ele é a prova de que tu és fiel, de que tu és bom, de que o Senhor não falha, de que tua palavra é verdadeira. Eu sei quem tu és, por isso eu caminho com a promessa. E eu te entrego essa promessa. Eu creio que esse caminhar desses 3 dias foi a maior declaração de amor que um homem poderia dar a Deus. Eu fico emocionada aqui só de pensar. Enquanto eu estava estudando novamente esse texto, eu me coloquei na marcha dessa caminhada de 3 anos, me imaginando cada passo, levando o mais precioso que eu tinha. Aquilo que vem de Deus, a promessa, a bênção, um filho. O que mais alguém nessa terra pode considerar acima como riqueza? Nenhum bem se compara a isso, nem nada material, nenhuma posse, nada pode se comparar à vida de um filho. Era a maior declaração de amor que alguém poderia fazer. Por isso o Senhor aqui revela
figurativamente, a maior prova de amor que ele entregou por mim e por você, que é o Filho, o único Filho, o Filho do amor, como ele disse, o Filho que você ama. Por isso, muitos dizem, né, que essa é a prova de saber se o coração de Abraão estava apegado mais à bênção ou ao abençoador, ao próprio Deus. Porque é aquela hora que alguém pode dizer assim, Senhor, mas essa casa foi o Senhor que me deu, mas esse emprego, esse carro, dou não, não posso. Foi a bênção do Senhor. Eu me lembro uma vez que eu passei por uma prova dessa. E naquele primeiro momento eu falei, Senhor, não tem como te entregar isso não, hein? E era só um bem material. E logo depois, na manhã seguinte, eu já estava lá, Senhor, pode pegar, pega tudo, Jesus. O que o Senhor quiser, é tudo seu. Porque a gente compreende, então, que Ele é maior do que qualquer coisa. E não há nada que Ele não possa fazer. O Senhor não fica devendo ninguém. Anota essa aí, hein? Deus não fica devendo ninguém. Ele deu, ele cumpriu a promessa dele. E aqui agora, ele vai fazer com que esse homem dê um salto para a eternidade, para toda a história, como homem de fé, como pai da fé, para se cumprir a palavra de que todas as famílias da terra seriam abençoadas nele. E aqui ele vai continuar dizendo que no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu ao longe. Ele viu lá esses montes da região de Moriá. E disse ele aos servos, no versículo 5, fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. O pai da fé não chama o sacrifício, não chama a prova de prova. Ele chama de adoração. Ele diz, fiquem aqui, porque eu vou lá com meu filho adorar. E fica aqui agora, hein? Fica aqui o código. Quando aquilo que nós entregamos e sacrificamos se torna um ato de adoração, não há peso. Claro que era uma situação muito difícil, claro que emocionalmente a gente não tem como medir como estavam as emoções, o coração desse homem. Mas a fé dele aqui estava tão ativa, tão pulsante, tão viva, que ele chama aquele momento de adoração. Esse é o ponto da fé, que nos leva a entender que dar, que entregar, que devolver ao Senhor o que é dele, não é um peso, não é um sacrifício, é adoração. Uau! Esse é o ponto da maturidade da fé, que faz com que se cumpra aquela palavra onde diz que Deus ama aquele que dá com alegria, porque ele estava indo adorar. E ele fala em fé. Ele diz, vocês esperem aqui, porque nós voltaremos. Ele não diz, eu vou voltar. O menino vai morrer e eu vou voltar. Não, nós voltaremos, porque ele cria que o Senhor, ainda que ele precisasse tirar a vida do filho, o Senhor devolveria, ressuscitado o seu filho a ele. Aquele homem estava aqui agora, no auge da sua fé, a fé sendo provada e ele dando resposta dessa fé. Eu queria que você abrisse comigo agora em Tiago. Nós vamos ver a diferença de prova e de tentação, de ser testado e de ser provado. Abra ou marque aí comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 12, 13 e 14. Eu vou ler para vocês. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. O Senhor está dizendo, feliz é aquele que durante a prova, passou pela prova, mas foi aprovado.
Já viu como é bom? Lembra da escola aí? Lembra, Laninha, da escola? Quando a gente conseguia tirar aquela nota, aquela notaça, que você estudou, que você passou a madrugada ali, ó, treinando, repetindo, relendo, hein, Lu? Estudando, estudando, e aí quando você pega a nota, que alegria! Valeu a pena, você foi aprovado, você passou. E é isso que o Senhor está dizendo, feliz o homem que no meio da prova é aprovado e recebe então a coroa da vida, recebe a maior honra que Deus prometeu aos que o amam. E no versículo seguinte, no 13, diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, por isso não tenta ninguém. Então tem uma diferença aqui entre provação e tentação. A provação, o Senhor nos permite passar. Eu e você, como seus filhos, os seus servos. Porque na provação nós somos aperfeiçoados em fé. Nós somos fortalecidos, nós somos lapidados, nós somos transformados. E o Senhor nos permite passar por isso, ou por experiências assim, para o nosso próprio bem, para o nosso crescimento. É como aquela pessoa que está aprendendo, vocês já viram quando a criança está aprendendo a andar de bicicleta, a pedalar? Não, vamos fazer melhor ainda. Quando está aprendendo a caminhar, dar os primeiros passos. Cai, machuca, às vezes tem um obstáculo ali, não é assim? Dá uma trombada. Mas ali ele está sendo preparado para caminhar livremente depois. E na nossa vida, muitas vezes, a gente passa por provações, por situações de aperto, desconforto, mas é em meio a elas que nós podemos olhar e dizer como eu cresci. Puxa vida! Como depois dessa experiência eu sou outra pessoa. A minha mente expandiu, o meu conhecimento, o meu entendimento de vida, a minha fé. Então, a aprovação, ela produz isso em nós. Agora, a tentação, Tiago está dizendo aqui, ó, ninguém tentado pode dizer que foi Deus que te tentou, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele não tenta ninguém dessa forma. A tentação é algo que acontece para te levar a cair em pecado. Então, quem tenta é o próprio Satanás. Nós vamos ver isso em Mateus 4, do verso 1, 2 e 3. Você pode anotar aí também. Mateus 4, 1, 2 e 3 está escrito assim. Depois disso, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e ali ele foi tentado pelo diabo. Durante 40 dias e 40 noites, nada comeu e sentiu fome. Então, o tentador o instigou a arranjar alimento, dizendo: se tu és mesmo filho de Deus, então manda que estas pedras se transformem em pães. Então, a tentação, ela provém do próprio diabo, do inimigo das nossas almas. Por isso, o Senhor fala conosco para fugir de toda aparência do mal. A gente não enfrenta a tentação. Já viu aquela pessoa que tem uma dificuldade com vício? Se ela ficar muito próxima daquilo, basta ela chegar perto, ela vai cair. É bem possível que ela caia. Por isso a palavra diz que Deus não tenta ninguém com o mal, porque a tentação não é para te fazer crescer, ao contrário, é para te fazer retroceder. E aqui o próprio Senhor Jesus passou por isso, ele foi tentado, mas ele resistiu. Ele poderia transformar as pedras em pães num banquete maravilhoso, o mais delicioso que ele quisesse. Mas ele sabia que se ele caísse, por isso a palavra diz, o tentador o instigou, que se ele caísse naquela conversa, ele não seria aprovado, como nós estávamos lendo aqui em Tiago. E o último versículo lá de Tiago, né? Eu não li